Não estude teologia, porque no dia em que você estudar, você vai ficar frio. Talvez você tenha escutado isso em determinado momento de sua vida, mas você preferiu seguir em frente e estudar teologia. Eu sou Romildo Júnior e neste vídeo iremos abordar porque todo pastor neopentecostal e alguns pastores pentecostais têm medo que você estude teologia. Por isso, curta, comenta e se inscreva e bora para mais uma explicação. O maior medo de todo pastor neopentecostal ou de algum líder de alguma seita é ver um de seus membros se interessar pelos estudos das Escrituras Sagradas. Porque eles sabem que em determinado momento este membro vai comparar os ensinamentos da Bíblia com os ensinamentos daquela instituição a qual ele faz parte. Então, a melhor maneira de fazer que este crente não estude a Bíblia, não estude teologia, é falando: a letra mata, mas o espírito vivifica. Fique longe de teologia, porque teologia são doutrinas de homens e você vai ficar frio, você vai perder o fogo do Espírito Santo. E você vai ver que ao estudar teologia, você vai reconhecer o que é fogo estranho e o que é fogo do Espírito Santo, ou seja, uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. Mas esses falsos pastores, esses falsos mestres, ele tem medo que você estude teologia. Eu era o pregador de uma igreja neopentecostal e praticamente eu pregava quase todos os dias. E por pregar quase todos os dias, levar ensinamentos, eu me interessei em quê? Em comprar uma Bíblia de estudo. E eu fui perguntar a um irmão que estava mais tempo do que eu na instituição, um irmão que tinha um cargo maior do que o meu. Eu perguntei para ele: olha, eu vou comprar uma Bíblia de estudo, o que você acha? Ele fala para mim o seguinte: se eu fosse você, não comprava não, porque você deve buscar a revelação fresquinha de Deus. E tudo que você vai encontrar na Bíblia são doutrinas de homens, são aquilo que provém da mentalidade do homem. Deus quer que nós entregamos aquilo que é da mentalidade dele. Ou seja, que todos os ensinamentos que estavam no rodapé da Bíblia de estudo não servia de nada. O que servia era aquilo que nós iríamos falar e transmitir. Eu tomei um choque de realidade que eu parei para pensar: peraí, tem alguma coisa errada. Então quer dizer que homens de Deus que estudaram muito mais do que eu, que conhecem muito mais as Escrituras, que se aprofundaram no assunto, então você está dizendo que eu não devo ouvir a eles porque é doutrina de homens? E eu pensei: não, tem alguma coisa errada, porque se eu não posso ouvir estes homens e aquilo que ele deixou para nós como legados, eu não tenho que ouvir meu pastor, porque ele também é um caído. Ele é homem como eu, como estes homens que estudaram muito mais até do que ele. Ou seja, ele também não é Deus. Foi então que eu abri os meus olhos e comecei a estudar teologia e vi que o campo era um oceano em que eu não tinha nem molhado as pontas dos meus pés. E quanto mais nós vamos estudando, mais nós vamos falando assim: meu Deus, eu não sei de nada. Eu tenho muito que aprender ainda. Então por que eu tenho que estudar teologia? Às vezes as pessoas pensam que estudar teologia é simplesmente se matricular em um curso acadêmico. E isso é muito bom, você escolher um curso acadêmico, um curso saudável, um curso bíblico, porque isso vai te dar ferramentas para você estudar teologia. Mas você pode começar a estudar teologia hoje, lendo a sua Bíblia, lendo livros de homens de Deus, homens que se debruçaram nos estudos das Escrituras Sagradas, homens que sistematizaram as doutrinas de Deus. E isso nos ajuda muito no estudo da teologia. Quando nós estudamos teologia, nós estamos simplesmente nos aprofundando no conhecimento de Deus. E isso nos ajuda a contribuir muito para a Igreja de Cristo e para o reino de Deus. E essas pessoas que são opositores do estudo da teologia, que você busque conhecimento bíblico e não seja mais totalmente dependente de uma pessoa, mas sim dependente das Escrituras, elas acabam interpretando muitas das vezes, ou quase sempre, todos os textos de forma alegórica ou de forma errada, para te prender e te colocar medo, dizendo: olha, se você estudar teologia, você vai ficar fraco, você vai ficar frio, porque a letra mata e o espírito vivifica. E você, ao estudar, você vai entender que a letra é a lei e não as Escrituras, porque nós devemos conhecer as Escrituras. E algumas pessoas vão dizer: o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Algumas pessoas espirituais vão dizer que este conhecimento você deve buscar diretamente com Deus. Mas uma pessoa ortodoxa, uma pessoa que estuda, vai entender que
você tem esse conhecimento ao você conhecer as Escrituras. Eu gosto de lembrar do seguinte: Jesus, antes de subir aos céus, ele falou: eu vou para o meu Pai e vos enviarei um Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. E tudo aquilo que Jesus ensinou está nas Escrituras Sagradas. Por isso, estude. E devemos olhar para a vida de Paulo, porque Paulo ele fala o seguinte: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas que não pode ser falado aos homens, mas mesmo assim ele diz: traga os meus livros. Paulo ele pregou o evangelho quase 30 anos, teve intimidade e revelações diretas com Deus, mas mesmo assim ele diz: traga os meus livros. Escreveu grande parte do Novo Testamento, mas mesmo assim traga os meus livros. Paulo foi exemplo em oração, em perseverança, mas mesmo assim ele dizia: traga os meus livros. E nós não vamos ler porque algumas pessoas estão dizendo que vai nos esfriar. Muitas das vezes você mesmo que está estudando teologia e você começa a sentir algo diferente, eu quero te explicar o que está acontecendo com você. Lembra o que as Escrituras dizem? Quando eu era um menino, falava como um menino. Agora que sou grande, que sou um homem, falo como homem. Ou seja, deixei as coisas de menino de lado. Quando nós somos crianças, nós ficamos admirados com tudo. Com a chuva que cai, com um raio que cai, com o sol que nasce. Tudo nos deixa admirados. Porém, quando nós crescemos, nós ficamos maduros. E essas coisas se tornam comum para nós e já não tem o mesmo impacto de quando nós éramos crianças. E na teologia funciona assim. Quando nós crescemos, agora nós devemos ajudar os fracos, devemos equilibrar a vida espiritual, a espiritualidade com a vida piedosa. As pessoas elas não ficam frias, elas simplesmente crescem na fé, ficam maduras. E o papel dessas pessoas é ajudar os fracos na fé. E sempre buscando conhecimento não para debater, não para ganhar debate, mas conhecimento para você aplicar na sua vida. Porque quando você conhece, busca o conhecimento, faz teologia e você aplica a teologia na sua vida, você vai ver que é totalmente diferente quando você busca conhecimento para debater. Aí você se torna realmente uma pessoa soberba, uma pessoa que muitas das vezes vai contra aquilo que as Escrituras diz. Devemos buscar conhecimento para aplicar a teologia nas nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta. Eu gostaria de convidar a você a comentar e a dizer qual livro de teologia que você está lendo ou qual livro de teologia que você já leu, ou se você está fazendo algum curso de teologia, comenta aqui, deixa nos comentários. E também se você já ouviu no decorrer da sua vida para você não estudar teologia, mas você avançou e mesmo assim estudou e foi liberto dessas igrejas neopentecostais e dessas seitas pseudo-cristãs. E desde já eu quero agradecer a sua participação. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.